O pastor que no momento está aqui, o meu amigo Adinaldo está aqui também, que fez o convite, Cláudio Obreiro, a igreja está linda, que Deus venha abençoar essa igreja maravilhosa. Meus irmãos, num culto pentecostal em que o pregador é pentecostal, em que a igreja pentecostal não é um monólogo, é um culto em que Deus, pela sua infinita misericórdia, usa o pregador e você responde a Deus com glória a Deus, com aleluia, glória a Deus, aleluia, não atrapalha o pregador pentecostal. Pode dar glória aí, à vontade. A Bíblia vai dizer em João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Você pode dar glória a Deus? Sem mais delongas, meus amados, eu queria pedir para os meus irmãos abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Corrigindo, meus irmãos, capítulo 24. Corrigindo, capítulo 24, versículo 13. Glória a Deus. E hoje é uma riquíssima oportunidade de nós estarmos cultuando a Deus. Enquanto a gente está aqui, tem irmãos sendo perseguidos, querendo ter uma chance de estar aqui, de poder dar uma glória a Deus e não ser apedrejado. Nesse momento tem a igreja perseguida. Então a gente tem a total liberdade. Hoje eu quero pregar com os crentes puritanos, que davam o seu melhor para Deus. Então vamos dar o nosso melhor para Deus, porque Ele deu o melhor para a gente. Quem abriu, digam amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E eles lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem e profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia que essas coisas aconteceram, ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó necios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já terminou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente. Glória a Deus! Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que aconteceu no caminho e como deles foram conhecidos no partir do pão. Eu queria pular aqui para o versículo 45. Eu sei que é uma longa leitura, mas meus irmãos vão entender o motivo. Deus ministrou muito no meu coração. Versículo 45 em diante. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitava dentre os mortos, e em seu nome pregasse a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas.
E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Eu vou fazer uma oração aqui. Meus irmãos, maravilhoso até Deus, já aprendi essa palavra, aprendi minha vida, me usa poderosamente, fala com a tua igreja. Se tem algum crente aqui batizado no Espírito Santo, renova ele agora, Deus. Encha a tua casa com a tua glória, Pai. Fala aos nossos corações que nós viemos aprender de Ti, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, fiz uma leitura bem longa, prolongada. Não quero pensar, meus irmãos, nessa breve meditação desta noite. Hoje é culto de missão, é mais um culto em que Deus está nos relembrando algo que começou no seu coração. Porque quando Deus enviou o seu Filho, que é Jesus Cristo, para a terra, Ele enviou com um propósito. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para desfazer todas as obras do inimigo e para recuperar aquilo que se havia perdido. O que havia se perdido? Era a humanidade, era o homem, todos nós, a partir do momento em que o pecado entrou na humanidade, foi quebrada uma aliança com Deus. E nesse contexto aqui, o que acontecia? Tinha dois discípulos que estavam fugindo. Eles sabiam o que Jesus havia falado. Eles ficaram com Jesus em torno de 2 anos e meio a 3 anos aprendendo com Jesus. Jesus já havia dito sobre a promessa que deveria acontecer ao Filho do Homem, e esses dois estavam fugindo. Esse é o mesmo contexto em Lucas 24. A gente vai ver que Jesus Cristo havia acabado de ser crucificado, e com tudo isso, os discípulos estavam tudo com medo. Os homens estavam tudo com medo. E a Bíblia vai dizer que no comecinho da madrugada do 3º dia, as mulheres foram visitar o sepulcro. As mulheres tiveram mais fé nesse momento do que os homens ficaram acovardados. As mulheres foram lá ver se Jesus havia ressuscitado. E a Bíblia vai dizer que quando essas mulheres chegam lá, o sepulcro está aberto, elas veem 2 varões com vestes resplandecentes que diz assim: por que procurai dentre os mortos aquele que vive? E aqui está falando de Jesus Cristo. Jesus havia morrido, Ele morreu pelo seu pecado, mas a Bíblia vai dizer que ao 3º dia Ele ressuscitou. E aí nesse exato momento, nesse irmão que ficou sabendo dessa notícia, ele correu para lá para ir verificar também. E ao mesmo tempo que pessoas foram até o sepulcro para ver o que havia acontecido, eu estou dando uma breve introdução aqui, meus irmãos. Ao mesmo tempo que pessoas foram para o seu sepulcro verificar, tinha 2 discípulos fugindo. Esses discípulos aqui, eles estavam praticamente se desviando. A gente podia dizer que eles estavam em desobediência, porque o próprio Jesus, ele havia dito que iria ressuscitar e que iria ter com eles. Então nesse exato momento, esses discípulos estavam fugindo. Por que eles estavam fugindo? Na mente do judeu, naquela época, eles estavam sob a mão de ferro de Roma. E o que é isso, pregador? Nessa época que o Império de Roma estava sob o domínio do povo judeu, estava sob o domínio do povo de Israel. Então a mentalidade do judeu era que o quê? Que veria Jesus, e Jesus iria acabar com esse povo. Jesus iria travar uma guerra, ia trazer a espada e iria acabar com isso. Os judeus estavam esperando o Messias para serem libertos. Mas a Bíblia vai dizer que o que aconteceu verdadeiramente, como havia sido profetizado, e Jesus vai dizer em Mateus 26:31: nesta noite eu serei uma pedra de tropeço para vocês, porque está profetizado que ferirão o pastor e as suas ovelhas ficarão dispersas. Então tenta imaginar os discípulos vendo Jesus Cristo todo dia. O homem curava o cego, o homem tinha um cadeirante que levantava, tinha alguém mudo ou surdo, alguém cego que pegava e curava. E aí nesse mesmo dia, nessa mesma noite, eles veem o próprio Jesus sendo ressuscitado. E eles não conseguiam entender o que Jesus estava fazendo ali. E esses outros 2 discípulos estavam fugindo. A Bíblia vai dizer que Jesus, sendo interrogando os discípulos, em Mateus capítulo 16, vai dizer que Jesus ele chega para Pedro. E faz uma pergunta: o que dizem sobre o Filho do Homem? E Pedro vai pegar e vai dizer: dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e alguns dizem que você é Jeremias. Isso era o que as multidões que Jesus pregava diziam a respeito dele. E aí
vocês, o que vocês dizem a respeito de mim? E Pedro pega e diz que tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, nesse exato momento, ele vê aquilo, ele se impressiona e ele fala: Pedro, bem-aventurado és tu, bem-aventurado é você, porque quem me revelou isso não foi a carne nem sangue, mas foi o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ninguém vai dizer que Jesus é o Filho de Deus se não for através da revelação, da iluminação do Espírito Santo. Então, nesse exato momento, Jesus fez um elogio. E é interessante aqui que, ao mesmo tempo, né, que alguém foi usado por Deus, Pedro, que a gente costuma dizer que ele era sanguíneo, ele era alguém muito impossível, era alguém que o que dava na telha que acabava fazendo. Versículos depois, ele é usado pelo inimigo e o inimigo usa a boca dele. Como assim, pregador? A Bíblia vai dizer que Jesus, né, começou a falar para os seus discípulos: olha, é necessário que o Filho do Homem, quando ele falava Filho do Homem, ele se referia a ele mesmo. Ele vai dizer: é necessário que o Filho do Homem padeça, que ele vá preso, que ele padeça, que ele seja açoitado, que ele seja morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscite. E Pedro, ouvindo isso de Jesus, a Bíblia vai dizer que Pedro repreende a Jesus. Pedro imaginava o discípulo repreendendo o próprio Cristo, o discípulo repreendendo o mestre. E a Bíblia vai dizer que Jesus, com discernimento, sabia quem estava falando ali através da boca de Pedro. E aí Jesus ele vai dizer: para trás de mim, Satanás, que você não conhece as coisas do reino de Deus. Enquanto Satanás pensava que quando Jesus vinha era para promessas fixadas aqui na terra, promessas de quê, por exemplo? Promessas de bênçãos, promessas de riquezas, promessas de vitória, vencer os inimigos, destruir Roma. Na verdade, o que Deus estava planejando aqui era salvar a humanidade, porque Jesus Cristo, Santo, Filho de Deus, ele desceu na terra sem nenhum motivo a mais do que salvar a minha e a sua vida. Ele foi pago um alto preço. Você pode glorificar a Deus por essa palavra. Obrigado. E aí a Bíblia vai dizer em João capítulo 1, versículo 11, Jesus ele veio para os seus, e os que eram seus não o receberam. Quem era esse que a Bíblia está se referindo? Os judeus. Porque antes a salvação era só para o povo judeu, era só para o povo israelita, descendência de Abraão. Antes a salvação era só para eles. Mas aí a Bíblia vai dizer em João capítulo 1, versículo 11: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você confia na sua vida, você é filho de Deus. Ele tem uma promessa na sua vida, e a maior promessa que Deus tem para o homem é a salvação, é limpar e purificar os teus pecados, é te salvar e te tirar do lamaçal do pecado. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus estava evangelizando aqui, nessa passagem de Lucas. Jesus estava evangelizando os desviados. E hoje, infelizmente, o que mais cresce é esse ministério, o crente desengrejado. Mas em nome de Jesus, a gente vai ser usado por Deus para trazer de volta aqueles que saíram. Jesus ele está te chamando, não é para você ficar só sentado. Ele quer te usar. Ele colocou dons na sua mão. Ele tem colocado o ministério na sua mão. Ele tem distribuído dom de cura, de profecia. E Ele quer te usar como um canal de Deus. Um dia vai ter a prestação de contas. Um dia Jesus ele vai nos perguntar: o que é que você fez com o que eu te dei? Jesus hoje está te despertando a uma missão que começou no coração de Deus. Então Jesus ele estava lá. Engraçado, né? Porque muitas vezes alguém erra com a gente e a gente pensa que já é um motivo para não perdoar. A gente às vezes se afasta porque alguém errou com a gente. Esses dois discípulos, o que eles estavam fazendo? Jesus estava deixando o barco e Jesus estava indo o que? Atrás deles. Então eu quero dizer para você: permaneça fiel, permaneça na casa do Senhor. Não abandone Jesus, não. Jesus nunca te abandonou. Jesus nunca errou contigo. Se Jesus nunca te traiu, nunca te abandonou, por que tu está querendo deixar o barco? Não deixa o barco, não. Jesus é fiel, Ele é contigo, Ele é com a tua casa. Se você está orando por um filho, se você está orando por um marido, por uma esposa, Deus Ele traz de volta. Fique na brecha, fique na posição que o Senhor vai visitar a tua casa. E aí, aqui Jesus estava visitando, e a Bíblia vai dizer, no versículo 33, que após essas palavras, né, que depois de acontecer tudo isso, Jesus falando, né, sobre a respeito dos profetas, abrindo as Escrituras, né, a Bíblia vai dizer no versículo 33, que
E era para lá onde eles deveriam estar, era para lá onde eles deveriam ficar. E a Bíblia vai dizer que eles voltando para lá, encontraram os 11 discípulos. Encontraram os 11 discípulos reunidos. E aí, pulando um pouco mais à frente, nessa outra parte que eu li para meus irmãos, né, que fica no versículo 46, vai dizer assim: e disse-lhes assim, está escrito, no versículo 45: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse: assim está escrito que convinha que Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Jesus ele havia aberto o entendimento deles, nesse exato momento, abrindo o entendimento dos discípulos, e nesse momento Jesus começa a pregar a palavra para eles. Jesus começa a falar a respeito da promessa. Foi necessário que eu fizesse isso, era necessário. A Bíblia vai, Deus ele não precisa do homem, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa de nada. A Bíblia vai dizer que Deus é pleno, Ele já tem anjos que ficam 24 horas por dia ao redor do seu trono, o adorando, dizendo: santo, santo, santo. Deus não precisava de mim e de você. Então por que Deus ele pegou e enviou o seu único filho aqui na terra? Por que Deus fez isso? Por amor. Ele fez isso por amor à sua vida. Ele fez isso por amor à minha vida. Deus não precisava da gente. A gente tem uma dívida com Deus, a gente tem uma conta a ser paga por conta do pecado. Foi algo que nós mesmos quebramos. Nós mesmos quebramos a aliança que nós tínhamos com Deus. E Deus ele sempre vai atrás do homem. Deus ele sempre está buscando te reconciliar. Deus está sempre buscando que você busque mais intimidade e relacionamento. Todos os dias, quando você chega na sua casa, o Espírito Santo ele também tem sentimentos. Do que a Bíblia vai dizer: não entristeçai o Espírito Santo. É uma pessoa. E muitas vezes, quando você está pecando, a primeira coisa a ser ofendida, a primeira pessoa a ser ofendida não é você, é o próprio Deus. E às vezes Deus está só esperando que você chegue na sua casa, dobre o seu joelho, faça uma oração, converse com Ele. Deus ele quer um relacionamento com você. Então a gente vai ver que o Espírito Santo é o que nos dá o direcionamento, porque Jesus ele vai dizer em João capítulo 16 que é necessário que eu vá para que venha o Consolador. Foi necessário Jesus pagar o preço da cruz, foi necessário ele fazer aquilo para salvar a minha e a sua vida. E a Bíblia vai dizer que quando ele foi, veio o Consolador. Em outras versões vai dizer o Conselheiro. É ele que nos aconselha. Quando tu estiver triste, vai postar no WhatsApp: estou triste, ou no Instagram, no Facebook: estou triste. Não, vai dobrar o teu joelho, vai orar. Deixa um pouco dessas coisas cotidianas que ficam te afastando de Deus. O inimigo fica toda hora tentando te distrair, tirar a tua atenção, mas Deus ele está falando contigo essa noite. Ele está falando: deixa de ir para a rede social, vem orar, vem ler a Bíblia. E o Senhor ele quer te usar. É a palavra que vai te dar fé, é através da palavra. Por isso que Jesus aqui ele está usando as Escrituras. E o que faz a gente ajudar? O que ajuda a gente a entender as Escrituras? Eu me lembro que um certo período que estava afastado de Deus, eu tentava ler a Bíblia e eu não entendia nada. Eu não sei se alguém aqui sabe o que é isso, mas quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que ele começa a habitar dentro de você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Então muitas vezes você está lendo aqui e o Espírito Santo está clareando tudo na sua mente. É o Espírito Santo de Deus que ele está ali mostrando, ele está ali te ajudando, ele está ali intercedendo pela tua vida. A Bíblia vai dizer que até as nossas orações, ele nos ajuda a entregar a Deus, porque nós não sabemos nem orar. Então, o Espírito Santo, ele veio com a promessa do Pai. Por isso que Jesus esteve aqui. Jesus ele fez isso para te ajudar. E ele hoje está batendo a porta do teu coração. Essa noite, Jesus está batendo a porta do teu coração. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, e eu cearei com você, e você ceará comigo. Não fica preocupado se o irmão está olhando para ti, se o glória a Deus do irmão é alto. Se derrama na presença de Deus, adore a Ele. Hoje é mais uma oportunidade, Deus te deu um fôlego de vida para tu adorar. Adorador não adora pelas bênçãos, não. Adorador adora porque ama o abençoador. Então abra a boca, dá uma glória a Deus. Você está dando uma nova chance. Tem tanta gente no hospital querendo estar na igreja, dá glória a Deus. Deus ele te deu uma nova chance, um fôlego de
está em Cristo, nova criatura é. E eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É o novo de Deus na tua vida, é o que Ele tem para ti. E aí a Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Eu estava meditando um dia desses e é engraçado que quando a gente ainda não aceita Jesus, nós não temos a consciência de que nós somos pecadores ou que nós somos falhos. Eu não sei se você já foi evangelizar alguém na rua e essa pessoa disse: não, eu não faço nada de errado. Posso dizer que é perfeito. Mas quando o Espírito Santo começa a trabalhar naquela vida, é Ele que vai convencer aquela pessoa da justiça, do pecado, do arrependimento. Então depois que a pessoa aceita Jesus, que ela começa a ver as suas falhas, que o Espírito Santo começa a fazer a mudança, e é uma mudança que vem de fora, de dentro para fora. É uma mudança que começa dentro de você. Jesus começou a nascer dentro de você. E aí o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A Bíblia vai dizer que aqueles que dizem estar nele devem andar como ele andou. Tem noção do peso dessa palavra? Aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. A nossa vida tem que ser pautada nos passos de Cristo. Deus, Ele fez um manual para o crente. A Bíblia é o manual do crente, é a palavra de Deus. Deus, Ele fez questão de te ensinar, de te mostrar como tu deve viver, de mostrar como é o caminho. E na própria palavra de Deus vai dizer para você buscar a palavra de Deus. Até isso a Bíblia nos ensina. Em Josué capítulo 5:8, a Bíblia vai dizer: não aparte o livro desta lei da tua boca, antes medita nele de dia e de noite. A Bíblia manda nós meditar na Bíblia de dia e de noite, ficar pensando nos versículos, para que você vá bem, para que você seja próspero, para que você suceda bem. Então é o que a Bíblia nos ensina. Deus, ele fez questão de fazer um manual para o homem. O interessante da palavra de Deus é que o primeiro autor não conheceu o último autor, mas eles dois fazem referência. A Bíblia ela não se contradiz em nenhum momento. É o livro que tem vários autores, mas que ao mesmo tempo tem vários escritores, mas um autor é só um, que é o Pai, que é Deus. Então Deus, Ele deixou a palavra dele para te ensinar o caminho que você deve seguir. Então às vezes a gente não está conforme a palavra, e daí o nosso caminho ele se distorce, a gente sai do caminho. Tanto que o salmista vai dizer no Salmo 119, versículo 9: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então, o que Deus faz para Ele purificar a nossa vida, que Deus Ele quer purificar você. Por que Deus quer purificar você? Eu gosto muito de repetir o Salmos 24, que Ele vai dizer assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos que nela habitam. Porque Ele fundou os mares e firmou os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem habitará no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Este receberá as bênçãos do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Deus, Ele quer purificar o teu coração. Ele quer limpar as tuas mãos. E talvez você olhe para mim e diga: mas pregador, eu tenho tantos pecados, eu tenho tantos defeitos, tantas falhas. Jesus, Deus não vai me perdoar por causa dos meus pecados. Mas a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, Ele diz: por mais escarlate, por mais escuro que sejam os seus pecados, eu vos farei branco como a neve. Tudo isso é Jesus pagando a sua conta. Naquela cruz, naquele madeiro, Jesus estava pagando um preço que era para mim e para você pagar. Alguém que era santo, a Bíblia vai dizer que como uma ovelha muda foi ao matadouro. Alguém puro, que nunca pegou na vida, que não tinha culpa do que a gente fez. Ele olhou para a terra. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como eu falei em 1 João, capítulo 1, versículo 11, ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, Deus lhes poder ser filhos de Deus. A promessa antes era sobre o povo judeu, mas quando Jesus veio na cruz, Ele veio para todos, agora é para todos. Basta você crer e confessar. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 11, vai dizer: se você com a sua boca confessar e
crê no seu coração, você será salvo. Vendo que a boca se confessa para a justiça e o coração se crê para a salvação. Então, a partir do momento que você já tem a fé em Jesus, é um passo. Você tem que fazer outra coisa, é confessar Jesus como seu Salvador. Jesus vai dizer que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. É nada mais nada menos do que justo. E eu e você não merecíamos isso. E o Espírito Santo, nessa mesma noite, ele está batendo na porta do seu coração. Ele está querendo que você venha aqui à frente. Você que sabe que a sua vida não está em retidão com Deus, venha aqui à frente no final do culto, venha se reconciliar. Deus, ele lhe chama para algo novo. Ele quer abençoar a sua vida. Interessante que todo homem, quando vai buscar Deus, ele vai no começo, quando ele ainda não chegou à intimidade, a uma proximidade, ele busca com algo interesseiro. Como assim? Ele vai buscar Deus por uma cura, vai buscar Deus para que tenha uma bênção financeira, vai buscar Deus para que Deus abençoe. Mas o que Deus tem, Deus é tão bom. Não resista à voz do Senhor, que o que Ele tem para ti, o que Ele tem reservado para ti, é algo que a Bíblia vai dizer que não desceu ao coração do homem. É algo que Ele pode dar infinitamente mais do que nós podemos pensar ou pedir. Mas eu gosto sempre de repetir isso. A maior promessa que Deus tem é a da salvação. E aí a Bíblia vai dizer em Romanos 6, capítulo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Hoje em dia estão querendo mudar a igreja. Tem púlpitos que já não falam muito sobre o Senhor, é só bênção e vitória. Falam mais da bênção do que do abençoador. E querem mudar o ponto de fazer a casa do Senhor uma casa de show, uma casa de festa. A igreja, às vezes, algumas igrejas por aí parecem um shopping. Mas o que Deus ele quer, Deus ele nunca mudou. Você já tem o necessário, que é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for o suficiente para converter alguém, nada mais é. Se o Espírito Santo não convence alguém, não adianta botar luzinha, não adianta fazer nada. Deus ele tem algo muito maior do que algo que tem. Ele tem algo muito maior do que uma casa para te dar. Ele tem algo muito maior do que um carro para te dar. Tem gente que não é pecado você querer ter, mas é pecado você trocar a bênção pelo abençoador. Então a Bíblia vai dizer que Deus ele fez um caminho para a gente. E qual caminho é esse? É o que tem em João capítulo 14, versículo 6. Os discípulos vai para Jesus, qual era o caminho? E Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Tem gente que quer dizer que todos os caminhos nos levam até Deus, mas não, o único caminho é Jesus. Na parábola do filho pródigo, a gente vai ver que o filho ele pede ao seu pai a herança. E naquele contexto, na cultura judaica, nessa cultura aqui, quando o filho ele pedia a herança para o pai, era como se ele estivesse declarando que o seu pai está morto. E a Bíblia vai dizer que esse filho sai, ele gasta o seu dinheiro com pecado e depois vem a fome. Interessante que o pai não vai atrás. E a Bíblia vai dizer que ele cai em si. Que o filho pródigo ele cai em si e ele pensa: se eu pudesse ser pelo menos um dos jornaleiros do meu pai, se eu pudesse ser pelo menos um dos trabalhadores do meu pai. E ele pega e volta. Só que quando ele volta, ele vê que ele está sujo. E talvez o pai não vá aceitar que ele volta. Mas essa noite, a Bíblia vai dizer que quando ele volta, o pai está com os braços abertos para ele e corre para ele. Nessa cultura aqui, o pai, pessoas velhas, não corriam. Mas Deus ele quebra um protocolo. O pai simboliza Deus. Deus ele quebra um protocolo. Deus está com os braços abertos te esperando. Ele está esperando você voltar. O que Jesus fez por você, ele já provou algo por você. Você não é um coitadinho, você pode aceitar Jesus. E Jesus vai ser o tesouro mais precioso que você tiver. Em Romanos capítulo 5, versículo 7 a 8, vai dizer que há quem diga que morreria por uma pessoa boa, por um justo. Mas ele morreu, mas Deus próprio se amou para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você é cheio de pecados, eu sou cheio de pecados, de falhas e de defeitos. Mas Deus ele olha para você e ele ainda faz a questão de enviar o seu único filho para morrer no seu lugar.
A Bíblia vai dizer que Deus riscou a cédula, que Jesus riscou a cédula contrária contra nossas vidas. A gente tinha uma dívida com Deus. Em Isaías 53 vai falar sobre as dores do Messias, que o Messias teve que padecer. A Bíblia vai dizer que todo aquele que morre no madeiro é maldito. E Deus se fez maldito. Jesus se fez maldito por você. Você tem ideia de que o amor de Deus por você quebra qualquer desculpa que você possa dar, porque Ele já provou o amor dele. Ele já fez por você. Ele já deu o primeiro passo e está esperando o seu passo. E se você às vezes acha que não consegue, peça ao Espírito Santo para que Ele lhe ajude. Sempre esteja em oração pedindo para que Deus lhe direcione o caminho. E a igreja tem esse papel. A igreja tem esse papel de ir afora e resgatar a ovelha perdida. A ovelha perdida, ela se afastou das 99. E a Bíblia vai dizer que o bom pastor vai atrás das 99, da ovelha perdida, e as 99 ficam. E essas 99 simbolizam Israel. E quem é a ovelha perdida? São gentios. Somos eu e você. Porque no meio de toda a trajetória do povo de Deus, Deus achou uma Ruth, Deus achou uma Raabe, Deus achou pessoas que não faziam parte da descendência de Abraão, mas que por terem fé em Deus, aquilo lhe foi imputado por justiça. Então Deus, ele trouxe salvação aos gentios. Agora nós temos acesso até Deus. É um Espírito que clama Abba, Pai. É um Espírito que nos dá a certeza que se nós estivermos nele, Ele nos salvará naquele dia. Aleluia! A Bíblia vai dizer que naquele dia não vai haver pranto, nem dor, nem choro. A Bíblia vai dizer que Ele enxugará dos seus olhos todas as suas lágrimas. E esse que tudo vai se fazer novo. E sabe o que eu acho mais lindo? A Bíblia vai dizer que Deus, Ele vem a sua noiva, e somos nós. A igreja é a noiva de Cristo. E o Senhor, Ele tem uma promessa de salvação. Deus, Ele quer salvar a sua vida. Ele tem algo novo para você. Tem um novo de Deus. Mas quando Deus, Ele te chama, Ele te ama o suficiente para não te deixar no estado que você veio. Ele te ama. A igreja é para todos. Deus, Ele morreu. Jesus, Ele morreu por todos. Mas Ele não quer que você permaneça da maneira que você veio. Em Lucas capítulo 9, 5, 23 vai dizer: aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, ali Jesus, ele estabeleceu como é o discipulado. Ali Jesus falou assim: é desse jeito, porque Ele te amou o suficiente a não te deixar numa lamaçal do pecado. Ele quer te tirar de uma lamaçal do pecado, assim como o salmista diz: me tirou do lodo escorregado e me colocou firme sobre a rocha. Essa rocha é Cristo. Se firme em Cristo, firme a sua fé em Cristo. Tenha fé. Se você tem fé e aceitar Jesus, isso é o suficiente para você ser salvo. Jesus Cristo, no madeiro, na cruz, estava pregando. E a gente vê que tem crente que não quer pregar por causa de bandidagem. Tem crente que não quer pregar por causa que o sol está quente. Jesus estava na cruz. Tinha um ladrão do lado esquerdo e do lado direito. Um ladrão ficou blasfemando. E Jesus, lá na cruz, a Bíblia vai dizer que o outro ladrão repreendeu o que estava blasfemando. E esse simbolismo que só tem esses dois caminhos. E esse ladrão, ele olha para o Senhor e ele reconhece que ali era Jesus. Naquela única chance que ele tinha, ele fala: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este não fez nada. Você não consegue temer a Deus, nem estando na mesma situação que ele. E ele olha para Deus, ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, com o olhar cheio de amor e de misericórdia, estava na cruz, estava sangrando, mas ele olha: eis que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é porque você está na prova, não é porque você está passando por batalhas que você tem que deixar de pregar. Jesus estava no madeiro, estava na cruz, mas ele estava pregando. E por que não falar do apóstolo Paulo? A Bíblia vai dizer que esse homem, antes de ser Paulo, ele era Saulo, e esse homem perseguiu os cristãos, e esse homem tinha cartas, e ele estava indo a caminho de Damasco para prender cristãos. E nesse momento, Deus se revela a ele, Jesus se revela a ele glorificado, e é uma luz tão forte que ele cai do cavalo. E nesse exato momento,
ele se converte. Eu gosto de dizer que às vezes é necessário que Deus nos dê uma rasteira na gente, para que a gente caia de costas e olhe para o céu. E nesse exato momento ele reconheceu quem era Jesus. E a mudança que Deus fez foi que antes o homem que era perseguidor da igreja começa a ser um pregador. E eu profetizo essa noite que se há alguém no mundo da droga, vai virar um pregador. Se há uma mulher no mundo da prostituição, vai virar missionária. Deus vai fazer novo. Se tem alguém lá na tua casa perdido, não há barreira que Jesus possa quebrar. Aquele que o inimigo tragou, Deus vai restituir 10 vezes mais. Vai ser uma bênção aqui na casa do Senhor. E é interessante que quando ele aceita Jesus, o que vem para ele não é só bênçãos. Vem pedradas, vem cadeias, prisões. Interessante que no meio das prisões ele achou uma oportunidade. Deus abre porta. Deus ele faz isso, ele abre porta onde não tem uma porta. Você pode pensar, não, mas está tudo dando errado, as portas estão todas se fechando. Creia em Deus que ele vai abrir uma porta na sua vida, e nessa porta você vai ser usado, vai glorificar o nome dele. E meditando muito a respeito disso, eu parei para pensar, por que o apóstolo Paulo, logo o apóstolo Paulo, que foi preso, o homem que chegou a um nível de intimidade com Deus, que dizendo ele que chegou ao terceiro céu, e por conta das revelações que lhe foram dadas, Deus colocou um espinho na sua carne, a qual ele orou 3 vezes, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Às vezes você pode ter um espinho na carne, às vezes você pode ter algo que você está pedindo a Deus para sair, mas Deus, ele hoje essa noite está dizendo: a minha graça te basta. Quando Paulo estava escrevendo isso aqui, ele estava preso, e só a graça de Deus na vida de um homem, para que, se você for ler a carta de Filipenses, a carta a qual o apóstolo está preso, Filipenses capítulo 4, versículo 4, sabe o que o apóstolo diz? Regozijai-vos no Senhor. Repito mais uma vez: regozijai-vos. Tem que imaginar alguém que está preso, ele está repetindo assim: alegrem-se em Deus, se alegrem, vocês têm um motivo para glorificar. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E esse mesmo homem que estava preso, o apóstolo Paulo estava preso em cadeias, mas a sua boca não estava presa para glorificar e adorar a Deus. E às vezes você questiona, né? Deus ele tem um propósito em tudo. E se você for ler o Novo Testamento, ele foi um homem que escreveu a maioria das cartas. Então, como ele teve tempo para escrever tudo isso? Nas cadeias. Então, se o apóstolo Paulo fosse um homem que era constantemente ocupado em evangelismo, ele não teria tido tempo para escrever essas cartas para as igrejas, as cartas doutrinárias, as cartas em que ele está ensinando as igrejas. Então, até mesmo numa prisão, se você estiver com Deus, se Deus estiver com você, até na prisão Deus abre uma porta. A Bíblia vai dizer que José, ele foi preso, e tudo que acontecia de ruim, ele conseguia olhar para trás e dizer: isso aqui foi Deus. Então às vezes até algo ruim é para Deus está te chamando. Às vezes tem gente que só busca na prova, pastor. Tem gente que só busca quando perde as coisas, tem gente que só busca quando está na bênção, como diz os irmãos, quando tem as coisas, esquece Deus. Mas a gente que é adorador, você que é adorador, você adora independente de ter ou não ter. Então às vezes Deus ele manda até um vento contrário, para que você comece a dobrar o seu joelho, para que você comece a lembrar quem é Deus, quem é que manda na sua vida. Porque que evangelho é esse? De só vitória e bênçãos e riquezas? Não, Jesus mesmo ele disse: no mundo tereis aflições, no mundo nós vamos ter sofrimento, no mundo a gente vai ter dor, no mundo vai ter dia que a gente não vai querer buscar Deus, mas Jesus vai dizer: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus hoje ele está te chamando, ele está dando um reforço para ti, dizendo: eu não te chamei para ficar parado, você não é um inútil, você tem uma utilidade, Deus não te chamou para ficar parado, ele está te chamando para fazer missões. E o mandamento que ele deu foi em Marcos 16, capítulo 15: ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Enquanto você está reclamando da sua vida, tem gente que só precisava de um Jesus te ama. Tem gente que só precisava que você olhasse e falasse: ei, Jesus te ama. E às vezes Deus começa a obra na vida de uma pessoa através disso, é através da palavra. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Como se converter
no emprego. Então nós devemos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. E Deus ele está nos chamando. Tem uma grande seara, mas poucos são os trabalhadores. Tem tantas almas padecendo, tanta gente, e a gente tem uma responsabilidade espiritual por essas almas. Tantas pessoas que se a gente não pregar irão para o inferno. Você já parou para perceber? Então não se intimide, não tenha vergonha de falar que Jesus te ama. Minha mãe sempre me disse: tenha vergonha de roubar e fazer coisa errada. Você falar que Jesus te ama não é vergonha não. Vergonha é Jesus voltar e tu ficar. Então que com essa palavra a gente se desperte e começar a pregar o evangelho de boas novas, de salvação. É a regeneração do homem. É o homem que estava perdido no mundo, mas Deus ele pega e se salva. Porque Jesus diz: aquele que vier até mim, jamais eu o abandonarei. Aquele que vem até Jesus, ele não larga não, Jesus é contigo. Basta você se arrepender. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Então a misericórdia de Deus está se renovando aqui sobre a igreja. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E todo dia Deus está te dando uma chance. E não endureçais o seu coração quando ouvires o chamado do Senhor. Eu queria pedir que a igreja fique de pé. E nesse momento, eu queria que você fizesse essa reflexão. Olhe para a sua vida. Será que você está vivendo como Deus queria? Aleluia! Será que você tem amor pelas almas? Peça a Deus amor pelas almas. Tem tanta gente padecendo no meio do mundo, chorando, com depressão. E às vezes Jesus está querendo que você vá até lá. Jesus está incomoda para que você vá fazer a obra dele. Deus ele não quer preguiçoso na obra dele. Toda vez que Deus ele foi chamar alguém, você for ver, essa pessoa estava em movimento. Davi, quando ele foi chamado, ele estava pastorando as ovelhas de seu pai. Quando Deus ele chama você, por mais que você seja ocupado, ele sabe que você tem uma disponibilidade para fazer a obra dele. Se você tem tempo para ficar no celular, você tem tempo para pregar. Então que Deus ele venha transformar as nossas vidas, que a gente venha deixar essas práticas mundanas e venha começar a viver o evangelho de Cristo, o novo de Cristo. É um evangelho que a Bíblia vai dizer que os apóstolos constantemente eles pregavam a palavra com ousadia. E a Bíblia vai dizer que até os açoites que Paulo passou, as prisões que ele passava, dava ânimo para os irmãos. Até isso, até de algo ruim, Deus consegue extrair algo bom. Você pode talvez pensar: eu não tenho nada de bom. Mas se você aceitar Jesus, você vai ter o próprio Espírito Santo habitando em você. E aí, daí em diante, Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém. Agora eu vos envio a promessa do Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo, o Consolador. Jesus fez essa promessa. Antes, o Espírito de Deus era só para ficava vagando pela terra. Depois começou a se apoderar de um homem, de um profeta. Ele era usado por Deus como tempo. Depois o Espírito de Deus saía. Mas tem a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Eis que nos últimos dias derramarei o meu sangue sobre toda a carne. Os velhos terão visões, os jovens profetizarão. Aleluia! Esse é o dia. Jesus ele está lhe chamando, ele quer derramar o Espírito dele sobre você. Ele quer te encher do Espírito Santo. E eu quero perguntar se nessa noite, com essa palavra, não olhe, não pense em quem está do seu lado, mas se você reconhece a sua condição de pecador, se você reconhece que você é pai, vem até aqui à frente. Eu quero perguntar se alguém quer aceitar Jesus, se alguém foi tocado por essa palavra, se alguém quer renovar a aliança com Deus, vem até aqui à frente. Você que sabe que precisa vir.